Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vou contar para você uma história verdadeiramente enigmática sobre os acontecimentos que acontecem na floresta amazônica. E se você gosta de histórias de fantasmas, de curiosidades, certifique-se de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias horripilantes. Já se inscreveu? Pronto, então vamos para a nossa história. Será que é o Jardim do Éden? Em um local na rodovia Transamazônica, existe uma cidade chamada Labreia. E nessa região, tem um boato circulando que várias pessoas estão desaparecendo. E o mais intrigante é que ninguém descobre esses mistérios. Elas simplesmente saem para fazer alguma coisa e nunca mais voltam. Essa rodovia corta toda a mata amazônica. E até hoje, ninguém que desapareceu foi encontrado. Dizem que sempre que desaparece é quando eles sempre atravessam a estrada que vai para o outro lado da mata. E é ali que o mistério acontece. Parece que tem algo do outro lado que atrai as pessoas para esse caminho sem volta. Imagino que lá tem uma espécie de portal tridimensional invisível e que quando você vai andando curiosamente apreciando a paisagem linda, depois que se adentra uns 20 metros, simplesmente não se vê mais onde você está. Você simplesmente desaparece. Um dia teve um caso curioso. Teve um rapaz que estava tocando uns cavalos e viu esse lugar. Ele conta que esse lugar é muito bonito e que só não foi lá porque tinha que cuidar dos cavalos. Isso talvez foi a salvação dele, porque se tivesse entrado, jamais teria voltado para contar a história. Chegando na cidade, ele contou para algumas pessoas, mas ninguém deu crédito para a história dele. E ele ainda tentou reforçar dizendo: acho que é nesse lugar que as pessoas estão desaparecendo. Lá é bem misterioso. E o mais intrigante é que depois eu desviei o olhar e quando voltei o olhar, já tinha desaparecido o local. E só ficou a estradinha da mata. Mesmo assim, as pessoas ainda riam dele dizendo: ele está louco, e logo saíram. A Amazônia tem muito mistério. Dizem que os historiadores encontraram uma cidade perdida enterrada em ruínas, as paredes destruídas, e dizem que era uma cidade perdida de Ratanabá. Os historiadores diziam que era uma civilização muito evoluída para a época. Os artefatos encontrados eram muito diferentes, com acabamentos requintados, para quem não tivesse um pouco de conhecimento para entendê-los. Então chegaram à conclusão de que se tratava de um povo muito evoluído. O que você acha? Me diz aqui nos comentários o que você acha dessa história até agora. É bem intrigante, não é? Será que essa civilização faz parte dos mistérios da estrada onde as pessoas estão desaparecendo? Ou será que estão sendo abduzidas por alguma coisa invisível? Pois deve ser muito lindo e atraente esse outro mundo, não é mesmo? Mas parece um jardim citado na Bíblia, o Jardim do Éden. É uma história de tempos atrás que ficamos sabendo de relatos de pilotos de aviões que diziam que quando precisavam pousar o avião, via uma cidade que poderia ser um apoio de emergência. Porém, quando eles estavam perto de chegar, viam só floresta. A cidade simplesmente desaparecia e eles quase caíam, tendo que se arremeter à aeronave com urgência. E não era uma visão, pois os copilotos e as aeromoças também viram. Então chegaram à conclusão que naquele local tem um mistério que as matas escondem. Voltando pro mistério da estradinha. Depois deste relato do rapaz dos cavalos, já tinham se passados mais ou menos um ano e iria ter uma festa na cidade de Labreia. E em um momento, um romeiro que estava a caminho da festa estava acompanhado de duas moças e disse: vão andando, eu vou ali no mato me aliviar. E foi andando naquela referida estradinha, dando mais ou menos uns 20 metros adentro da mata, e elas viram um tal lugar muito lindo. Parecia um paraíso. Tinha um campo cheio de flores e vegetações que elas nunca haviam visto na vida, e não tinha no Brasil. Tinha uma força que atraía elas para dentro daquele mundo misterioso. Mas o rapaz, vendo que elas estavam ali paradas esquisitamente, as chamou e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui?
vocês estão diferentes. Então elas ao mesmo tempo perguntaram: Você não viu? Você não viu a cidade que apareceu aqui na frente? Ele disse: Vocês estão delirando? O sol está quente, mas não ao ponto de causar visões. Vamos para a carruagem. Lá vai ter proteção e água para vocês. Aí vocês tomam um gole e logo estarão tudo bem. E foram. Elas até contaram para várias pessoas da romaria, mas ninguém deu crédito na notícia delas. Então contaram para um padre e juraram que tudo era verdade, mas ninguém ainda assim acreditava nelas. Até que um rapaz, sem querer, sabia do caso, que por sinal era aquele rapaz do cavalo, estava ali por perto e acabou ouvindo toda aquela conversa e disse: É verdade, eu acredito nelas. E completou dizendo: Padre, elas estão falando completamente a verdade. Eu também já vi esse local. Eu sou aquele rapaz que estava tocando os cavalos há um ano atrás. Eu falei que tinha visto e ninguém acreditou em mim. Este local é muito diferente, é muito lindo. Parece outro mundo. É verdadeiramente um paraíso, padre. Penso até que parece o paraíso citado na Bíblia. É muito lindo mesmo. Nesse momento, o padre então falou: Tá certo. Então eu quero ver. Me leva lá no local agora. Quero ver com os meus próprios olhos. No mesmo momento, todos eles disseram: Não tem como, padre. Não temos como fazer aparecer esse lugar novamente. Aquele lugar só aparece aleatoriamente para algumas pessoas, mais ou menos escolhida por eles, assim que a gente pensa. Não temos como escolher para quem ele vai abrir, nem a hora que ele vai abrir. Certo, e agora como vocês querem que eu acredito nisso? Disse o padre. E ainda dando por verdadeiro para toda a comunidade. Vão me achar louco, né, também. O que querem que eu faça? Perguntou o padre. Nessa hora o rapaz se lembrou que lá na comunidade tinha uma família que estava viajando para Labreia, e essa família tinha 5 filhos, e um deles era uma criancinha de 2 anos, que era a mais novinha. E como eles relataram, naquele dia, ela se distraiu e foi andando na direção da fatídica estradinha, e quando os seus pais se deram conta, ela já não estava mais à vista. Ela já não estava mais aqui neste mundo. Certamente deve ter sido engolida por esta cidade misteriosa, e nunca mais voltou. Naquele momento, o padre viu que se tratava de um acontecimento extraterrestre e ficou completamente assustado. Então esse mesmo padre teve uma ideia de chamar alguns estudiosos para fazer a pesquisa e investigar estes casos, de desaparecimento. E assim o fez. Quando os pesquisadores chegaram, o primeiro passo dado foi falar com a comunidade indígena que moravam naquela região, naquela mata. Assim eles acreditavam que poderiam saber mais informações sobre os mistérios que vêm acontecendo naquelas matas amazônicas. Porém, teve um pequeno probleminha. Os índios de forma alguma não quiseram falar nada sobre esse assunto. Só contaram que tinha muitos mistérios em vários locais da Amazônia. Todas as pessoas que foram lá explorar a mata não voltaram para contar a história. Elas entraram em um determinado caminho e nunca mais foram vistas. Só isso que podemos falar. Mas se quiserem, o chefe da tribo sabe muitas coisas, inclusive a história de uma cidade misteriosa que aparece e ao mesmo tempo desaparece, assim como o paraíso. Neste momento, os pesquisadores perguntaram: onde fica essa cidade? E eles novamente responderam: a cidade fica aqui perto da aldeia e o paraíso fica do outro lado da estrada grande. Assim os exploradores, ainda mais curiosos, foram tentar falar com o chefe da tribo. Chegando ao cacique, eles perguntaram sobre aqueles misteriosos lugares mágicos. Então o chefe disse: nestas matas existem muitas coisas que o nosso conhecimento é completamente limitado. Só sei que várias vezes que aparece a cidade, saem alguns seres para colher ervas medicinais e logo após simplesmente desaparecem. Não sei se são espíritos ou pessoas, mas tem muita luz ao redor deles, sempre vestidos com roupas brancas. É só isso que eu posso te falar. Nós indígenas somos protegidos por eles, e em troca dessa proteção não podemos contar nada mais do que isso. Então, depois de muita conversa que eles tiveram com o cacique, voltaram para a estradinha para tentar fazer mais pesquisa. Colheram muitas informações, ficaram lá por dias vendo se acontecia algo de diferente, porém sem nenhum sucesso. Depois disso, os pesquisadores decidiram voltar para o Rio de Janeiro, levando todas as informações e relatos que coletaram sobre os mistérios da estrada e da cidade misteriosa. Eles sabiam que aquela
aquelas histórias poderiam despertar interesse e curiosidades em muitas outras pessoas, e era importante compartilhar esses relatos para que mais estudos pudessem ser feitos. No decorrer da pesquisa, eles encontraram diversas evidências que na região amazônica realmente abrigavam mistérios inexplicáveis. Além dos desaparecimentos da estrada, os relatos dos pilotos de aviões e as histórias sobre a cidade perdida de Ratanabá eram indícios de que algo extraordinário estava acontecendo bem ali naquela região, principalmente por conta do resgate da Janaína, aquela menininha que desapareceu quando tinha 14 anos. Os pesquisadores e estudiosos ficaram ainda mais intrigados. Ela relatou toda a sua experiência no que parecia ser o Jardim do Éden, um lugar encantador, cheio de paz. Janaína mencionou que outras pessoas estavam presas lá e não conseguiram sair. Os pesquisadores decidiram que era necessário um estudo mais aprofundado sobre este tal lugar misterioso. Eles começaram a buscar especialistas em fenômenos paranormais, pesquisadores de civilizações antigas e cientistas renomados para colaborar nessa investigação. Enquanto isso, a história dos desaparecimentos na estrada do Jardim do Éden começou a ganhar notoriedade. Jornalistas e documentaristas começaram a se interessar pelo assunto, e a comunidade local passou a cada dia mais se conscientizar dos acontecimentos estranhos que estavam ocorrendo na sua região. Com a colaboração dos especialistas e o envolvimento da comunidade, foram organizadas expedições para tentar desvendar os mistérios da estrada e do Jardim do Éden. Equipamentos de alta tecnologia de última geração, como drones, sensores, câmaras especiais, foram utilizados para coletar dados e evidências científicas. E aos poucos, os estudiosos começaram a descobrir pistas de que indicavam a existência de um fenômeno dimensional naquela região da Amazônia. Teorias sobre portais interdimensionais e universos paralelos foram considerados. Os pesquisadores também exploraram a história da mitologia da região, buscando referências que pudessem explicar os acontecimentos. Descobriram mais lendas indígenas sobre seres de luz, cidades invisíveis que sempre confirmavam os relatos dos moradores locais. Aos poucos, com muita dedicação e persistência, os estudiosos conseguiram mapear áreas de maior incidência dos desaparecimentos e entender os padrões que levaram à aparição da cidade misteriosa. Eles perceberam que havia uma relação entre o momento do dia e a posição dos astros e a energia do local. Com base nesses conhecimentos, os pesquisadores desenvolveram métodos de proteção para evitar novos desaparecimentos. Eles criaram sistemas de alerta, treinaram os moradores para identificar os sinais de perigo e estabeleceram protocolos de segurança. Enquanto isso, os estudos sobre o Jardim do Éden avançaram significantemente. Os cientistas puderam coletar amostras de plantas e animais desconhecidos, além de estudar muito a estrutura e a energia daquele lugar tão especial. Suas descobertas contribuíram muito para a ampliação do conhecimento científico e trouxeram uma nova perspectiva para a relação entre o mundo visível e o invisível. Com o passar do tempo, os mistérios da estrada do Jardim do Éden continuaram a fascinar e desafiar a compreensão humana. A região da Amazônia se tornou um polo de estudos e pesquisas, atraindo cientistas, aventureiros e curiosos de todo o mundo. No entanto, mesmo com todos os avanços científicos, algumas questões permanecem sem resposta. A natureza desses fenômenos e a origem da cidade misteriosa ainda são enigmas a serem desvendados. Enquanto isso, a Amazônia continua a ser um lugar repleto de segredos e mistérios, despertando a imaginação e a curiosidade da humanidade. Agora, diz uma coisa aqui pra mim. O que vocês acham? É verdade ou mito? Me diz aqui, fala pra mim aqui embaixo, conversa comigo. Será que é o Jardim do Éden? Então, amigos, chegamos ao fim de mais esta história curiosa e quero saber se você gostou. Se você gostou e quer ouvir mais como esta, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhuma história. Te espero na próxima história. Até mais!